Carla. Eu gostaria de fazer uma sugestão de exclusão na pauta. Pois não. A última pauta, a aprovação da nova regra do refatoramento por vazamento ou fluxo de água, a prestadora de serviço nos encaminhou ofícios, fazendo questionamentos e algumas solicitações. Nós analisamos as solicitações deles e estamos discutindo com a agência estadual. Por força do convênio, nós temos um convênio com a agência estadual para compartilhamento das atividades de regulação econômica tarifária, né? E o refaturamento por vazamento oculto é um assunto econômico tarifário. Para tomar decisões uniformes para o Estado inteiro, né, Carla? Isso, justamente. Então, eu queria sugerir a exclusão desse ponto de pauta até que a gente conclua todas as tratativas. Ok. Algum conselheiro com alguma outra sugestão? A Carla não é conselheira, mas ela é assessora do Conselho na condição de membro da Câmara Setorial. Fala de novo. Ok. O Francisco falou que vai sair e vai conectar em outro aparelho. Vamos aguardar o Francisco para a gente entrar no ponto de pauta. Mas, a princípio, o Francisco ouviu a ponderação da Carla e eu gostaria de justificar para os conselheiros o meu entendimento de acatamento da supressão do 5º ponto de pauta para que seja a pauta da próxima reunião e não da reunião de hoje. Certo, Carla? Pode ser da próxima reunião? Sim, pode ser da próxima. Ok. Então, na reunião de hoje, registra-se em ata, viu, Cleito? Registra em ata que a diretora de regulação, que é membro da Câmara Setorial, argumentou que o 5º ponto de pauta, que já estava encaminhado e por isso foi objeto da convocação, foi pauta da convocação, não será tratado nessa reunião por conta de uma ponderação feita pela Saniago junto à agência municipal e junto à agência estadual. E as duas agências estão analisando essa ponderação e, assim que for concluída, será encaminhada novamente ao nosso conselho para apreciação. É isso, não é, Carla? Isso. Então, nós vamos tratar dos 4 pontos de pauta. Francisco, você está nos ouvindo bem? Fala aí alguma coisa para a gente ver se está te ouvindo bem. Sim, ouvindo bem. Melhorou um pouquinho. A sua acústica aí não está boa não, mas melhorou. E agora eu consigo te ver. O que eu não entender, eu faço leitura labial, certo? Tá muito bom. Então, vamos lá. O primeiro ponto de pauta é o termo de adesão ao serviço de fatura digital. Foi convocado dessa forma, mas eu gostaria que constasse em ata que, uma vez aprovado o termo de adesão ao serviço de fatura digital, os conselheiros estarão aprovando as alterações no artigo 2º e no artigo 89 da resolução que regula o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, é importante que os conselheiros saibam que, se aprovado, estarão aprovando não só esse termo de adesão à fatura digital, mas automaticamente aprovando a alteração na resolução, porque lá na resolução a gente descreve todos os procedimentos e, à época da resolução, nós não tínhamos esse serviço de fatura digital. Então, ele não foi cogitado como uma hipótese de atendimento ao usuário. E, se aprovado, automaticamente, a resolução será ajustada nesse sentido. Então, eu passo a palavra
para a Câmara Setorial, para o Francisco ou para a Carla, para fazerem a abordagem do que é o termo de adesão ao serviço digital, dizer em linhas gerais o que é, porque foi encaminhado para todo mundo, e em seguida passamos ao parecer da Câmara Setorial, lembrando aos conselheiros que todos os assuntos técnicos, por força de regimento, e com muita correção, o regimento trata assim, os conselheiros votam somente após um parecer técnico da Câmara Setorial de assessoramento desse conselho. Sabe-se que este conselho tem a própria agência de regulação como assessora. Nenhum ponto de pauta técnico vem para este conselho sem antes passar pelo crivo da diretoria de regulação ou pelo crivo da diretoria de fiscalização, que por si só já faz toda uma avaliação técnica para encaminhar para o conselho algo que esteja consistente e alinhado com o interesse público. Mas mesmo assim, por força de regimento, e acertadamente, o Conselho tem a própria Câmara Setorial, que é uma segunda instância de crivo dos pontos de pauta. Então, a diretoria de regulação já analisou esses documentos, trouxe para o Conselho passou para a Câmara Setorial, cujo coordenador é o Francisco, conselheiro, e aí eu passo a palavra para os dois, para a Carla ou para o Francisco, para fazer uma abordagem sobre a pauta e, em seguida, relatar o parecer para que a gente possa colocar em votação. Tudo bem, combinado. Carla, contigo a palavra aí. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Bom, a pauta o presidente já leu, né, para vocês, já viu a pauta. Só lembrando da exclusão do item 5, que é a nova regra para a declaração diária. Fatura digital. Eu vou apresentar aqui a minuta de resolução, que é onde tem em anexo o termo de adesão, e logo em seguida eu vou para a relatoria do parecer da Câmara Setorial. Bom, então será a resolução normativa 008 de 2022, que irá alterar a disposição da resolução normativa 001 de 2019, que trata do formato de meio de disponibilização da fatura popular. O artigo 1, homologar o termo de adesão ao serviço de fatura digital para prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme anexo único dessa resolução. O artigo 2º é onde fica proposto inserir no artigo 2º da resolução normativa 001 o item que trata da descrição do que é a fatura. Documento comercial de cobrança emitido pelo prestador de serviço por meio impresso e ou digital, onde é apresentado o valor monetário mensal total que deve ser pago pelo usuário ao prestador de serviço em função da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e ou coleta, tratamento e tratamento de esgoto sanitário.
fica acrescido ao artigo 89 da Resolução Normativa 001, parágrafos 1º e 2º, com a seguinte redação: desde que autorizado pelo usuário, em termos de adesão a ser homologado pela Agência de Regulação de Goiânia, a fatura poderá ser disponibilizada por meio eletrônico. O termo de adesão que traz o parágrafo anterior deve possuir informações claras de como o usuário deve aderir e cancelar o recebimento da fatura por meio eletrônico. Envolve-se a disposição de contar e o artigo 5 da Resolução anterior na data de sua publicação. Logo em seguida, o anexo único, que é o termo de adesão. Esse termo é um termo de uma redação simples, né, onde o usuário vai assinar e aderir ao serviço de fatura digital. Ele vai receber a fatura todo mês por e-mail, caso o usuário opte por aderir ao serviço, e a partir daí ele efetua o pagamento da forma que o usuário entender como melhor. Eu queria perguntar para os conselheiros, tendo recebido o termo de adesão anteriormente por e-mail, se há necessidade de fazer a leitura do termo. Carla, eu queria só te fazer uma pergunta. Pois não. Em nome de todos os conselheiros. A adesão é opcional. Opcional. Se o usuário não tiver e-mail, não tiver internet, não tiver equipamentos e acesso à internet, ele continua recebendo a fatura impressa. Ele continua, ele só irá receber a fatura digital se ele aderir. E como que ele vai aderir? Assinando esse termo junto à prestadora de serviço. Tá, então é um serviço a mais, uma opção a mais dada ao usuário, certo? Isso. Há alguma cobrança por esse serviço, por essa adesão? Não. Então é só um ganho de alternativa, de melhoria, de conforto, né? Isso, é uma facilidade para aquele usuário que quer trabalhar com esse serviço online, né? Ok. Eram essas as perguntas que eu queria fazer. Da minha parte, não há necessidade de ler o termo de adesão, não. Foi encaminhado, eu encaminhamento. Algum conselheiro quer que leia o termo? Hugo. Espera aí, Francisco, espera aí, só um minutinho. O Hugo pediu a palavra, foi o Hugo? Então, Paulo, eu gostaria da carta responder o seguinte: eu não tive oportunidade de ler o termo de adesão, e eu não sei se consta isso. Mas uma vez aderindo a fatura digital, o usuário pode retroagir, se ele mudar de ideia, pode voltar para a fatura física? Pode. Ele tem que entrar em contato, né, com a prestadora de serviço por um dos canais de atendimento, seja o atendimento presencial ou o atendimento online, e ele vai explanar para a prestadora de serviço que ele não quer mais utilizar o serviço, e aí ele vai assinar um outro termo, e aí ele vai parar de receber. Pois é, mas E volta a receber o físico. Essa condição está no termo? Está. Que pode ser cancelado? Está no termo. Ok. Francisco, você queria falar, Francisco? Pode falar. Francisco, eu não consigo te ouvir. Talvez, se você arranjar um fone, talvez melhore. Eu acho que o Francisco vai ter que digitar a fala dele, para a gente entender. Porque senão fica prejudicada a participação dele na reunião.
Vocês agora me escutam melhor? Parece que você está em outro planeta agora. Aqui chegou na Terra. Não, tá bom. A questão que nós temos é o seguinte: quando você tem a assinatura do termo, não está com o microfone, né? Não, tá bom, pode continuar. Não, na verdade, o que nós temos hoje é essa opção, já existe, mas a normatização para que a gente possa fazer o termo, sabe de garantia o que o Paulo acabou de falar. Você pode entrar e pode sair, e é um serviço que você só vai habilitar se você realmente acender o termo de compromisso. Então é bem tranquilo. Agora, só isso. Eu vou voltar com a Carla agora de novo. Eu vou passar para ela poder falar. Vocês conseguem visualizar? Sim, tá bom. Então, para os autos de solicitação da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de homologação do termo de adesão, serviço de fatura digital, bem como de proposta de alteração do artigo 2º e 89 da Resolução Normativa 001, para 2019, decorrente da implantação do serviço de fatura digital. Considerando o disposto do parágrafo 5 do artigo da Lei Municipal do Acesso do Direito de Disposições sobre a prática de regulação do governo, considerando as disposições dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23 da Decreto 1842 de 2017, que aprova o regulamento do Conselho de Gestão e Regulação, considerando a aprovação pública do 001 para 2022, realizada entre os dias 1º de janeiro e 19 de fevereiro de 2022, que foi submetido desde a Federal Digital, onde não foi identificado, considerando a versão final do Decreto de Serviços de Fato Digital, anexação da necessidade do desempenho, onde foram expostos os direitos sobre aqueles funcionários. Ao solicitar serviço de fato digital, o usuário deve prover de coloca a emitir fatura informada em substituição à fatura regularmente para seu interesse de acordo com as devidas condições. O não recebimento da fatura eletrônica não existirá o usuário em obrigação para administrar que não será alterado. Faturas recebidas pelo usuário poderão envolver finalidades de economia previstos no contrato de prestação de serviço e na normativa que regula a prestação de serviço após prévia comunicação ao usuário. Na corrente da lei fica o usuário em contato para acessar o site da Comunidade para solicitação de segunda via. Clicando em agência virtual, em seguida em segunda via, identificado com 2, vai contato com a central de atendimento do usuário pelo telefone 0800 645 0215 ou pelo WhatsApp 3269 915. Observado o disposto de pergunta, o usuário prepara para aquele perfil e recebeu a informações não podendo alocar esse conhecimento para o pagamento da fatura. Assinado não pelo não recebimento do preço do usuário, decorrente de falhas em equipamentos ou meio eletrônico, dentro do espaço que atribui ao consumidor determinado. Caso a conta possui entrega de fatura em endereço alternativo, ao confirmar a adesão para a receber da fatura digital, o serviço de entrega da fatura em endereço alternativo será cancelado automaticamente. Caso haja mudança de disponibilidade na conta, o serviço de fatura digital será cancelado automaticamente pelo sistema do ato solicitado na mudança de titularidade. E a fatura passará a ser entregue em endereço alternativo. Ao solicitar o descadastramento da fatura digital, a fatura passará a ser entregue em endereço alternativo. A solicitar
será considerada como data da utilização da rede para pagar a menor do usuário. É responsabilidade do usuário para desenhar cancelamento de direitos eletrônicos ou qualquer outra situação que peça a utilização do digital para que seja realizado e retirado do user. É uma responsabilidade do usuário para dar o gosto de retirar ao efetuar e confirmar se o beneficiário é a companhia fazendo que, em vez de mais de 2 beneficiários totalmente sanitários, através da palavra o termo de relance ao serviço de palavra digital foi discutido e acabado pelos equipamentos classificados ao verificar e serão José Carmen da Silva Teixeira, Adriana Pereira de Souza, Carlos a Câmara Eleitoral se disputou a violência, Carlos Consultivo, manifesta pela um lugar sem o termo de longa, estado digital, o serviço judiciário e isolamento comunitário. Obrigado aí pela apresentação. Deixa eu te falar, não sei se na sua sala tem mais alguém com algum aparelho ligado. Um barulho enorme. É a sala vizinha. Eles estão conversando. Cleide, você podia dar uma chegada lá na sala de vizinha e dizer que nós estamos fazendo uma videoconferência. Às vezes eles conseguem entender isso. Tá bom, pode deixar. Carla, sobre a questão da leitura do parecer, se o parecer não faz ressalva em relação ao documento, que é o termo de adesão, eu acho, na reunião, dispensável a leitura. Considerando que no termo tem isso, considerando que no termo tem aquilo, considerando que no termo tem aquilo outro, certo? No meu entendimento, é dispensável essa leitura. Eu não quis te interromper, mas você pode, na leitura, dizer, olha, considerando todo o texto do termo, que nós reproduzimos na íntegra aqui no parecer, porque isso precisa estar no parecer, considerando tudo que está no termo, o posicionamento da Câmara é este. Senão nós vamos gastar muito tempo na nossa reunião lendo a mesma coisa que está no documento que foi encaminhado para os conselheiros, tá certo? Ok. E quando você vira de lado para fazer a leitura, cara, eu não sei se você fica longe do seu microfone e aí fica muito ruim de te entender. A gente estava entendendo porque estava olhando no texto escrito, viu? Certo. Certo? Então agora, como você está de frente aí para a câmera e talvez esteja de frente com o microfone, fica mais audível, certo? Ok. Então, conselheiros, eu pergunto primeiro se algum conselheiro tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado, sobre o termo de referência e sobre o parecer da Câmara, para em seguida eu fazer uma ressalva, estou me inscrevendo para isso, para depois colocarmos em votação. Nenhuma manifestação, eu queria apenas destacar o seguinte, até com a pergunta que o Hugo fez, eu gostaria primeiro de elogiar a Câmara Setorial pelo trabalho e elogiar a Diretoria de Regulação também, particularmente. Eu estava lendo aqui, na alteração da nossa resolução, se a gente aprovar, dando segurança ao que o Hugo perguntou, está escrito assim, lá na regulação do serviço de água e esgoto, o artigo 89 da resolução número 001, nos parágrafos 1º e 2º, passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. O termo de adesão que trata ao parágrafo anterior deve possuir informações claras de como o usuário deve aderir
e cancelar o recebimento de fatura por meio eletrônico, certo? Então, não está só no termo de adesão, mas está na regra da agência de regulação. Então, independentemente de qualquer alteração do termo de adesão, fica assegurado aqui ao usuário essa garantia de que é um serviço opcional e que, inclusive, ele pode mudar a opção dele mesmo depois de aderir, certo? Perfeito, Paulo. Eu queria, então, não havendo mais nenhuma fala, colocar em votação perguntando se alguém queria se abster da votação ou votar contrário à aprovação do parecer da Câmara Setorial. Não havendo manifestação, a presidência reconhece como aprovado por unanimidade o termo de adesão em consonância com o parecer dado pela Câmara Setorial. Passamos, então, para o segundo ponto de pauta. O segundo ponto de pauta é a homologação do plano de atendimento e operações em situações críticas na operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu passo aí para a diretoria de regulação para fazer uma abordagem do que seriam essas situações críticas, né, e qual seria o plano de atendimento nessas situações críticas para a operação dos sistemas de água e esgoto. Então, com a palavra aí, a Carla, não sei se é a Carla que vai fazer essa abordagem ou se é outro membro da equipe. Ele continua no carro. Bom dia, eu vou passar para a Camila, que vai fazer a apresentação, uma breve apresentação para vocês sobre o que é o plano de atendimento. Deixa eu fazer uma explicação aqui, Francisco. Primeiro, eu passei para a diretoria de regulação. Primeiro, eu vou fazer uma abordagem sobre o assunto, para depois passar para a Câmara Setorial, e aí seria com você, tá certo? Só para me esclarecer, me fazer esclarecido em relação ao chamamento das falas aí, tá bom? Certinho. Bom dia. Todos veem a apresentação? Sim. Ok. Então, eu vou explanar bem sucintamente sobre o plano de atendimento e operações em situações críticas. O plano, ele foi pensado, primeiramente, lá no Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi previsto nele, e posteriormente na Resolução Normativa 001. Lá no Plano Municipal, foi previsto no produto 4, que trata dos projetos, programas e ações, a concepção do plano de atendimento, de operação e operações em situações críticas. Lá, no Plano Municipal, apresenta os critérios e as diretrizes para serem elaborados o plano de atendimento. Lá na Resolução Normativa 01, no artigo 119, traz que o planejamento para o atendimento de situações críticas que possam ocorrer na operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, advindas de acidentes, fatores climáticos ou operacionais, considerando também a prevenção de acidentes. No artigo 120 da Resolução 01, traz que o plano deverá apresentar medidas e ações a serem executadas ao longo da prestação de serviços de forma a garantir o abastecimento de água e a promoção e preservação ambiental. A aplicabilidade desse plano. Ele, primeiramente, é um documento de uso interno da prestadora de serviço que norteia as ações preventivas, mitigadoras e corretivas a serem adotadas pela prestadora frente às situações críticas e emergenciais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Mesmo sendo um documento de uso interno, ele é aplicado dentro da regulação como um documento norteador para o ente regulador acompanhar e fiscalizar os procedimentos que foram efetivamente adotados, o tempo em que foram executados e seus desdobramentos no que se refere à qualidade da prestação do serviço, face essas situações críticas que possam ocorrer. Lá na resolução 01 e também no Plano Municipal de Saneamento Básico, é previsto o conteúdo mínimo do plano que tem que trazer a caracterização das situações críticas, a contextualização do assunto, as causas possíveis das situações emergenciais, a operação dessas situações, a indicação dos departamentos responsáveis, os planos de ações preventivas, as medidas operacionais mitigadoras e a fundamentação técnica dessas propostas. Deixa eu te interromper, Camila, só para frisar. Essas exigências, essas informações estão no nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, certo? Sim. O plano de atendimento é previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico. Para esclarecer aos conselheiros aqui, desculpa interromper sua apresentação, Camila, é porque o saneamento básico de uma cidade, ele nasce lá da discussão do plano diretor. O plano diretor, ele estabelece elementos que são diretrizes para o ordenamento urbano. Um deles é o saneamento básico, que prevê a elaboração de um plano de saneamento básico. Esse plano de saneamento básico, a exigência legal era de 2013, e ela só ficou pronta em 2019, porque a agência de regulação tomou frente nisso. Então, nós temos um plano municipal de saneamento básico, e a partir do plano municipal vem a regulação dos serviços. Vem os planos de cada um dos serviços, plano de abastecimento de água, esgotamento sanitário, plano diretor de drenagem, plano de gestão de resíduos. E esses 4 pilares são elementos de detalhamento do plano municipal de saneamento básico. Então, Goiânia tem plano municipal de saneamento básico, coordenado pela agência de regulação. A Camila foi lá e destacou o que o plano municipal trata, para a gente, da concessionária, elaborar esse plano de atendimento a partir do que são os diretrizes que está lá no nosso plano municipal de saneamento básico. Certo? Não precisa nem colocar isso em ata, senão fica muito extenso. Mas é só um adendo aqui para situar os conceitos em relação a essa estrutura de instrumentos que nós estamos criando para que o Goiânia fique bem embasado na sua gestão. Pode continuar. Obrigada, Paulo. Então, para início da elaboração do plano, o primeiro passo e mais importante é a identificação desses riscos que podem ocasionar situações críticas. Para o sistema de abastecimento de água foram identificados 14 riscos e para o sistema de esgotamento sanitário foram identificados 13 riscos. Esses riscos foram caracterizados de acordo com 2 pilares. O primeiro, a ponderação. O primeiro, a ponderação dos riscos e depois a amplitude e impacto desse dano, caso ocorrência dos riscos. A ponderação ela é classificada de acordo com a probabilidade de ocorrência de determinado evento causar um estado de perturbação em alguma unidade operacional. E aí eles são classificados em baixo risco, pequeno, médio e alto risco, cada um dos riscos identificados. A amplitude e o impacto quer dizer qual que é os danos materiais operacionais, pessoais ou ambientais resultantes de um estado de perturbação que apresente certo risco de ocorrer em determinada unidade operacional dos sistemas. Então, ele vai ser delimitado como baixo impacto, pequeno, médio e alto impacto. Esses são os riscos identificados no sistema de esgotamento sanitário. São 13. Eu vou trazer um aqui como exemplo. O risco é 12, que é o extravasamento em estações elevatórias de esgoto. Esse risco foi caracterizado de acordo com a ponderação e com a sua amplitude.
né, como pequeno, baixo, médio, alto. No sistema de abastecimento de água foram identificados 14 riscos, por exemplo, o risco A6, perigo de estiagem prolongada com comprometimento da vazão dos mananciais. Então, cada um desses riscos trouxe um plano de ação, a sua ponderação, a sua caracterização. Então, a cada um daqueles riscos, tanto do sistema de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, trouxe um plano de ação. Esse plano de ação, para cada um deles, trouxe a apresentação das gerências responsáveis pelas ações a serem executadas, todas as ações que devem ser executadas pré-evento, no sentido de evitar a ocorrência dessa ação crítica, né, dessa situação crítica, todas as ações que são executadas durante o evento e pós-evento. Eu tomei água no relógio. Bom, cada um daqueles riscos identificados... E estava com o AB também, depois de o remédio. Cada um dos riscos identificados traz o seu próprio plano de ação específico, né? E todos os documentos de referência para as ações de contingência e emergência tratam de forma detalhada as ações a serem adotadas para cada um daqueles riscos. No total, foram elaborados 27 documentos anexos ao plano de atendimento de situação crítica, que traz o detalhamento de cada uma daquelas etapas, pré, durante e pós-evento crítico. A revisão do plano é prevista também, de acordo com a metodologia PDCA, Plan Do Check Act. O plano deve ser dinâmico e passar por pelo menos uma revisão crítica anual, a fim de reavaliar os riscos e ajustar os planos de ações de enfrentamento aos eventos críticos, uma vez que o plano necessita de acompanhar a evolução dos riscos e as mudanças do cenário de atuação da organização. Então, por exemplo, a gente, no começo da elaboração desse documento, a gente identificou e tratou disso com a prestadora, da necessidade de um dos riscos prever a ocorrência de pandemias e endemias, que influencia na prestação do serviço. Então, nesse sentido, a gente entende que esse plano tem que ser periodicamente revisado para não ficar defasado em relação às alterações da prestação. Concluo aqui, eu espero que tenha ficado claro. Obrigada. Oi, Camila. Oi. Concluído, né? Sim, Paulo. Você colocou no slide aí, obrigado, de nada, viu? Ficou muito boa a apresentação. Quero elogiar os destaques que você fez, que deu uma boa noção da importância desse documento que o Conselho, que a Câmara avaliou e o Conselho vai deliberar. Os conselheiros receberam aí o documento, é um documento de mais de 80 páginas, que faz toda essa abordagem em cima da explicação da Camila aí. Então, passo a palavra ao Francisco, coordenador da Câmara Setorial, para ele fazer as considerações em relação ao posicionamento da Câmara Setorial. Você ainda tem que fazer uma apresentação, Carla? Não, eu só coloquei na tela para depois que o Francisco fizer as considerações, Okay. Apresentar o parecer. Tá, Francisco. Primeiro, vocês me escutam? Sim. Sim. Não, primeiro, esse trabalho do plano de atendimento em situações críticas, parabenizar, porque aí foi um grande trabalho da regulação, né, da agência de regulação, junto com o prestador de serviço. Então, ficou de uma qualidade, de uma sintonia entre quem regula e quem presta o serviço, e a gente vê isso no grande documento que é.
Então, e a gente viu aí que como teve, né, as equipes técnicas conversando, se inteirando, para fazer porque como se trabalha em risco, a gente trabalha tudo, num planejamento mais na sua essência, ou seja, quando você vai planejar para poder prever, para poder antecipar. Então, é um documento rico, né, e mostrou a sintonia e o grande trabalho feito aí pelas equipes técnicas, né, da Agência de Regulação e também da equipe técnica da Saneago. Então, muito bom. Eu fiquei muito, muito feliz, né, por ver a qualidade do trabalho e do plano, né, nessa situação ser construído. Na verdade, ele ficou tão sintonizado que quando a gente levou para a apreciação da Câmara, quer dizer, foram alguns ajustes, né, e muito tranquilo. Então, pedir para a Carla projetar aqui o parecer, né, para que a gente já... Então, praticamente é essa a observação. Muito bem, Francisco. Passamos a palavra para a Carla, para ela fazer a apresentação do parecer. Sim, sim. Isso. Então, vamos em frente. Bom, então, considerando as discussões feitas entre a equipe da agência e a equipe da prestadora de serviço, as discussões feitas com a Câmara Setorial, a Câmara optou. A Câmara Setorial do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, planta consultivo do Conselho de Gestão e Regulação, manifesta pela homologação do plano de atendimento em situações críticas a ser aplicado pela prestadora de serviço, sem nenhuma ressalva. Paulo? Oi, Carla, desculpe. O senhor quer que eu leia novamente? Eu falei para você ser rápido, mas aí você foi rápido, eu não acompanhei, né? Eu vou ler novamente. Eu peço desculpa a você e a todos aqui, que eu recebi uma ligação aqui e eu não tinha como não atender, tá certo? Ok. Então, Pode falar, Carla. Por favor. Então, considerando todas as discussões técnicas feitas entre a equipe da agência e da equipe da prestadora de serviços, né, quando da elaboração do plano de atendimento, considerando o parecer da diretoria de regulação, que foi favorável à homologação, as discussões feitas com a Câmara Setorial, né, quando nós apresentamos o plano para a Câmara em reunião, a Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, manifesta pela homologação do plano de atendimento e operações em situações críticas a ser aplicada pela prestadora de serviços públicos, Saneamento de Goiás S.A. Ok, Carla, é isso mesmo. Eu acho que essa objetividade não compromete em nada o esclarecimento aos conselheiros aqui em relação ao parecer de vocês. Aqui está dizendo que, considerando tudo, porque se a gente for fazer um apanhado, esse plano de atendimento ele tem mais de 80 páginas, né? O plano, sim, aí são mais de 600 páginas de anexo. De anexos que detalha cada uma daquelas situações críticas em função do nível, não é isso? Isso. E aí eu quero, em nome de toda a equipe da agência de regulação, viu, Francisco, agradecer o seu reconhecimento aí por um trabalho técnico silencioso feito pela agência de regulação, e só mergulhando nele, como você teve a oportunidade de mergulhar, para enxergar a profundidade e a qualidade e a atenção com que essa equipe tem trabalhado essas questões de saneamento básico em Goiás. Muito bem. A partir do que foi apresentado e do parecer da Câmara Setorial, eu abro a palavra aos conselheiros para fazerem considerações e, em seguida, eu colocar em votação a aprovação desse plano de atendimento.
não havendo manifestações, eu vou colocar em votação, então. Se alguém quiser se abster da votação ou votar contrário, por favor, se manifeste. Não tendo nenhuma manifestação contrária e nenhuma abstenção, consideramos o termo, o plano de atendimento apresentado aqui nessa pauta como aprovado por unanimidade. Muito obrigado aí à Diretoria de Regulação e aos membros da Câmara Setorial pelo trabalho realizado. São 10h57, nós ainda temos 2 pontos de pauta. Eu vou pedir aqui ao Cleiton ou à Mônica que abram um novo link e vou pedir. Já receberam aqui, a Mônica está me adiantando, eu vou pedir para que saiam desse link, para não desligar todo mundo, né? E a gente automaticamente entrar na mesma reunião no outro link por conta do tempo disponível. Muito obrigado por retornarem aqui. Eu ainda não tinha visto o Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Não tinha visto a imagem. Tudo bem. Tá bonito, né? Ah, tá. Mas eu vou fechar aqui para não ofuscar a reunião. É a beleza dos demais. Tá certo. Obrigado aí pela gentileza. Bom, estamos aqui presentes como conselheiros. Eu preciso conferir o quórum. O Francisco, presente. Não vi o Hugo aqui ainda. Não vi o Rafael. E não vi o Everton. O Hugo está acessando agora, está participando. Nós precisamos de pelo menos mais um conselheiro para constituir quórum, para a gente continuar a reunião. Cleito, se puder fazer contato aí com o Rafael da Saúde ou com o Everton da CEINFRA. Ok.
Rafael vai entrar agora, Paulo. Ok. Bom, com a chegada do Rafael, nós temos quórum. Eu passo imediatamente a palavra para a Carla, para a gente entrar no terceiro ponto de pauta, que é a aprovação da política de negociação de débitos com a concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Carla. Bom dia de novo a todos. O Severiano vai fazer uma explanação para vocês sobre as duas políticas, né, a de negociação de débitos públicos e a de negociação de débitos particulares. E logo em seguida eu apresento o parecer da Câmara Setorial. Severiano, diferentemente de como o Cleiton está se achando bonito, você está meio nublado aí, não deu nem para ver sua beleza, viu? Você vê que eu estou precisando de outro celular, né? Está precisando, mas aí na tela. Também, pode ser, vamos entender assim, mas seguindo o mesmo critério dele, para não ofuscar demais a reunião, a gente também tem um propósito dessa maneira. O objetivo é a política, né? Isso, vamos lá. Bom, todos estão vendo aí a apresentação, né? Vamos falar, então, de política de negociação de débitos, tá? Do poder público e política de negociação de débito das outras categorias, que são as categorias particulares, né? A Saneago, ela sempre realizou programas voltados para pessoas que possuem débitos em relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Porém, esses programas, assim como o Refis municipal e Refis federal, são programas transitórios, ou seja, eles têm uma data de início e fim. Afora esses programas, atualmente, a regulação, a normatização que regula a questão da política de negociação de débito é uma resolução da própria companhia, resolução de número 185, do ano de 2012, ou seja, uma resolução que já está com seus critérios defasados, até porque contemplam desconto somente sobre os encargos moratórios, que é a multa e a atualização monetária incidentes nas faturas com referência até dezembro de 2011. Então, é necessária a aprovação de uma política, né, atualizada, aprovada pelos entes reguladores, no caso, Goiânia, a nossa agência, e os outros municípios, a AGR, que é a agência estadual, a fim de que, conforme os critérios que, resumidamente, nós vamos apresentar aqui aos senhores, o usuário ele possa ter os seus débitos negociados, né? E esse documento também venha dar um tratamento isonômico, né, e impessoal nas negociações. Então, o porquê de uma política de negociação de débitos, né? Reduzir juros, multas e facilitar o pagamento das faturas em atraso por parte dos usuários inadimplentes. Diminuição dos processos de cobrança extrajudicial e judicial, minimizando também a inadimplência e os gastos com custas e honorários advocatícios por parte da companhia. Veja bem, muitas vezes, para a companhia, é melhor ela não cobrar, né, aquela fatura não paga, do que judicializar uma ação por conta das custas, né, que sai muito caro. Então, é preciso um instrumento que possibilite essa negociação extrajudicial, né? Redução das receitas irrecuperáveis. O que é as receitas irrecuperáveis? São todas as faturas, todos os serviços faturados pela companhia, mas não recebidos em decorrência da inadimplência dos seus usuários. Tem um ditado que diz assim, que não existe almoço de graça, e, na verdade, aquele serviço prestado, né, aquele serviço de abastecimento de água ou serviço de coleta
tratamento de esgoto, né, ele tem uma despesa, ele tem um custo. E aquela inadimplência, né, de alguma forma, alguém vai ter que pagar essa conta. E como que é pago isso? De uma certa maneira, todos nós pagamos por essa conta. Quando a gente faz a revisão tarifária, que é aquele processo de 4 em 4 anos, que a gente faz uma avaliação de todos os componentes da tarifa, a gente avalia também essa questão da inadimplência dos usuários. E com base nesse histórico de inadimplência, a gente determina ali um percentual que, multiplicado pelas receitas que a companhia irá receber, as receitas projetadas, a gente então reserva uma quantidade de recursos para cobrir essa despesa relacionada à inadimplência. Isso é um procedimento comum nas empresas aqui, por questões regulatórias, né, a gente chama de receitas irrecuperáveis, mas nas outras empresas é comum a gente registrar, inclusive, essa despesa como provisão para devedores duvidosos. Então, a negociação de débitos visa também a redução dessas receitas irrecuperáveis, até porque quanto maior a inadimplência, maior vai ser essa provisão. Menor a inadimplência, menor será essa provisão, impactando aí a tarifa para todos os usuários, né? E por fim também, né, aumentar as possibilidades de investimento e melhorias na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu vou apresentar resumidamente, né, os principais pontos de cada uma das políticas quando idealizou-se, quando começou esse estudo de elaboração de uma nova proposta, entendeu-se melhor separar, né, em uma proposta para política de negociação de débitos do poder público e das outras categorias, até porque os canais de atendimento e algumas regras são diferenciadas, como os senhores vão ver. Então, resumidamente, né, está aí, conforme está no documento, com o intuito de incentivar as negociações à vista, aqui se tratando da política de negociações de débitos do poder público, haverá concessão de 98% de desconto sobre os valores da multa moratória, juros e atualização monetária. Um detalhe, esse aqui, eu tenho até que ler aqui, juros, multa e atualizações monetárias são institutos do direito civil, algo permitido, e só para explicar, juros se refere ao prêmio pelo uso do dinheiro, com permissão pela lei, né? A multa, ao invés dos juros, advém de uma ideia de penalidade propriamente dita, e por sua vez, a correção monetária não se trata nem da questão dos juros, nem da multa, mas tão somente uma atualização financeira baseada na inflação. Então, é permitido, né, fazer essa cobrança no caso de atraso. Então, aí, a política para o poder público, ela possibilita essa negociação de 98%, no caso do pagamento à vista, incidente nas faturas vencidas há mais de 12 meses. O pagamento à vista deverá ser realizado em até 5 dias corridos após a conclusão da negociação. Para a hipótese de parcelamento, o percentual de desconto sobre os valores da multa, juros e atualização monetária será regressivo, de 80% e 20% incidentes nas faturas há mais de 12 meses, conforme a tabela 3, né? E aí vem uma progressão. Se ele parcelar até 12 vezes, vai ter 80% de descontos. De 13 a 36, 70%. E aí, como segue, né? Como os senhores podem visualizar aí no slide. Fica estabelecido o valor mínimo de entrada, correspondente a 5% do montante negociado, desde que esse valor não seja inferior a R$1.000. Nos casos de reparcelamento, nova negociação de valores somente será permitida por mais 2 vezes, até para no caso aqui, o poder público não ficar renegociando sempre, né? E a cada período de 5 anos, sendo que o valor mínimo de entrada será de 20% do débito atualizado, faturado e a ser parcelado, aplicando as demais condições nos itens anteriores. Política de negociação de débitos particulares, né, no caso da negociação à vista, haverá concessão de até 70% de desconto sobre os valores da multa, juros e atualizações monetárias incidentes nas faturas vencidas também há mais de 12 meses. Na hipótese de parcelamento, o percentual de desconto sobre os valores da multa, juros e correção monetária será regressivo de 40% a 20%, conforme apresentado na tabela. Até 12 vezes, 40%, de 13 a 36, 30%, de 37 a 60 vezes, 20%, tá?
Lembrando que o que se negocia, né, não é o principal, mas sim os juros, multa e atualização monetária, tá? No caso de reparcelamento, Você vê Sim. Pois não, Paulo. aqui, antes de você avançar, você disse que a negociação em cima não do valor original, mas de multa, Sim. juros e atualização monetária. Exatamente. Atualização monetária da multa ou atualização monetária do valor principal também? Do principal, né? A atualização, porque existe a atualização monetária do principal, mas aquele valor anteriormente que deveria ter sido pago, ele mantém-se, né? Até para facilitar que ele volte a ter acesso ao serviço também. Eu quero tirar uma dúvida com você. Eu servi o Exército e tinha um soldado lá do meu lado que só perguntava sobre as infrações. Se eu cometer tal infração, qual será a penalidade? E aí o comandante disse, você vai ser um soldado infrator, porque você só quer saber sobre o que acontece com as transgressões. Mas eu quero insistir nisso. Sim. Colocando no lugar de outro. Vamos admitir. Eu vou dizer, eu não vou pagar a Santiago mais, não. Daqui a um ano, ela vai me chamar para negociar e eu, se for quitar a dívida daqui a um ano, de uma vez só, eu vou ter 98% de desconto sobre a correção monetária. Ou seja, daqui a um ano eu vou pagar praticamente sem correção monetária nenhuma. É isso? No caso do poder público, né, se referindo à multa, juros e a essa atualização, sim, né? Porque, assim, conforme o estudo, Paulo, os estudos que foram elaborados, e a gente vai apresentar aqui mais à frente também, é melhor, se a gente pensar principalmente com relação ao poder, no caso, o poder público, né, é difícil muitas vezes recebê-lo, porque também é complicado cortar, vamos supor, um serviço em relação à prefeitura. Então, facilitar as condições de pagamento é melhor do que simplesmente reivindicar os direitos que são da própria companhia em relação, né? O que você está falando aí são regras para negociação com o poder público, é isso? Exatamente, né? Okay. 98 com regras do poder público. No caso da negociação do particular é 70%. Se ele pagar à vista. Mas aí tem lá, né? Normalmente a pessoa acaba não pagando, aí vai 40%, 30%, 20%. Mas aí gostou... Eu fiz essa pergunta, mas eu sei que há outras penalizações, né, Carla? O fato de eu deixar um ano sem pagar, a Santiago vai lá e corta, não é? Corta. Com 60 dias. Não é assim que é vantagem deixar de pagar, porque tem outros. Isso. Aí eu estou perguntando isso porque às vezes a gente fica dizendo, não, precisamos proteger o usuário. Não, nós precisamos entender que o serviço é autofinanciável. Se alguém não pagar, alguém vai pagar por ele. Exatamente. Vai ser rateado com o restante que está em dias. Então tá. Foi por isso que eu fiz assim, a própria prefeitura... A pergunta no sentido de saber se o regramento está justo com todo mundo, entendeu? Exatamente. Então, assim, nossa própria prefeitura, constantemente, ela faz esses programas de negociação de débito por conta dessa possibilidade, que é melhor receber, né? Melhor negociar do que ficar sem receber. Exatamente. Okay. Bom, na política, eu estava nesse slide aqui, né? Política de negociação de débitos particulares, eu estava falando do reparcelamento, tem a possibilidade também de reparcelamento, nova negociação de valores somente será permitida por mais 2 vezes, mediante as seguintes condições. Valor mínimo de entrada, 50% do valor atualizado, ou seja, já é um critério mais rígido, né? Do valor atualizado do débito faturado a ser parcelado, incluindo a multa, desconsiderando o cálculo do valor dos lançamentos futuros que podem ou não ser incluídos na nova negociação, desde que esse valor não seja inferior a R$200, né?
Restante do débitos, incluindo os não lançamentos futuros da negociação anterior, poderá ser negociado em até 36 parcelas mensais, corrigidas por juros remuneratórios, capitalizadas a 0,5% ao mês. Na categoria particular, nós temos também a negociação dos débitos de difícil recebimento. E o que são esses débitos de difícil recebimento? Visa, aqui no caso, né, a política, estabelecer regras diferenciadas, viabilizando negociações nos casos em que os débitos sejam considerados de difícil recebimento, conforme a análise do comportamento histórico desse tipo de pendência, seja em razão do perfil do usuário ou da situação jurídica constituída, incentivando o usuário a honrar o compromisso assumido no interesse cassaneado. Lá no documento, se eu não estou enganado, no item 3.2, fala quais são os critérios para se encaixar nesses débitos de difícil recebimento. Ou seja, existem aquele usuário que, pelo histórico da companhia, ele tem ainda mais dificuldade de efetuar os seus pagamentos. Aí tem os critérios. Quando o devedor tiver um perfil socioeconômico mediante parecer jurídico do Serviço Social, da Saneago, quando o titular da conta for falecido, o herdeiro ou terceiro interessado poderá realizar a negociação mediante a apresentação de certidão de óbito, quando o devedor for um hospital, creche, asilo, orfanato e albergue e demais entidades comprovadamente filantrópicas e sem fins lucrativos. Para esses, as negociações são mais favoráveis, né? No caso em questão, para o pagamento à vista, o percentual de desconto sobre os valores da multa, juros e correção será de 80%, e para o parcelamento, haverá desconto sobre os valores, multa, juros e correção, regressivo de 75% a 50%, como os senhores podem visualizar aí, eu creio que todos receberam o documento, né? Bom, esse trabalho, quando a companhia nos entregou, né, ela também elaborou um estudo considerando aí os impactos, né, caso essas novas propostas sejam aprovadas e publicadas, né. Nesse estudo, buscou-se responder a dois grandes questionamentos. Quanto se estima que a Saneago receberia de faturas em atraso, caso houvesse a implementação dessas políticas, e o quanto se estima que a Saneago receberia de faturas em atraso, caso houvesse caso não houvesse a implementação dessas políticas, né? Então, de maneira resumida, eu apresento os resultados desse trabalho, tá? No caso aí dos débitos do setor público, se referindo às prefeituras municipais, o valor histórico dos débitos existentes, esse trabalho foi feito no final do ano passado, né? O valor histórico dos débitos existentes com referência a outubro de 2021 foi na casa de 10,40 milhões, sendo o seu valor atualizado de 11,33 milhões, segundo o levantamento das áreas técnicas da Saneago. A expectativa de recebimento desses débitos, conforme o histórico da área comercial da Saneago, é de 20%, que levaria a 2,26 milhões, né? Foram realizados 4 cenários, sendo 50%, 70%, 90% e 100% os percentuais de adesão para os entes ligados aos municípios. No primeiro cenário, como os senhores podem ver aí, 50% de adesão, espera que a companhia consiga receber o valor de 4,20 milhões, com a implementação da política, um acréscimo de 1,94 milhões, frente à situação, no caso, se a política, no caso de não ter uma nova política de negociação de débitos, representando aí uma diferença de 85,75%. Então, um dos outros cenários também, né, como os senhores podem ver aí, no caso, se houver uma adesão de 70% dos usuários, haverá um ganho de 159,91% em relação à proposta de não ter uma nova política de negociação de débitos, né? Então, aqui no caso do setor público, em todos os cenários, né, a proposta ela sempre é mais favorável, né? No caso dos usuários das categorias particulares, né, considerando aí os débitos aí a outubro de 2021, estava na casa de 275 milhões,
0,24.972. Atualizando esse valor, ele vai para 489 milhões, né? Um valor bem alto. E a expectativa de receber, pelo histórico da área comercial, é de 20%, sendo aí a expectativa de receber desse valor, dessa inadimplência, na casa de 98 milhões. Caso haja uma adesão de 50% dos usuários, né, haverá um crescimento desse valor na casa aí de 92,06%. Havendo uma adesão de 70%, haverá aí um crescimento, né, da possibilidade de receber, né, essa inadimplência na casa de 169%, e os outros também seguem aí também, todos aí sendo mais favoráveis, no caso, tendo essa política, né, em contraponto a não ter nenhuma política de negociação de débitos, né. Então, a análise aqui elaborada buscou responder a 2 grandes questionamentos, como eu falei para vocês. À luz da análise, observou-se que para os clientes do setor público e do setor privado, a publicação das políticas de negociação de débitos trarão ganhos à companhia, em todos os cenários aqui analisados, visto que nos cenários de adesão esperado, o efeito da recuperação de débitos tende a ser superior quando comparado com as expectativas de negociação sem essas novas políticas. Vale salientar que, além da implementação das políticas, a companhia deve exercer esforços para que a taxa de adesão por parte dos clientes inadimplentes seja a maior possível, uma vez que quanto maior as taxas de adesão, maiores são os efeitos projetados. Bom, gente, basicamente é isso. Naturalmente eu falo muito, mas o documento é grande também, tá? Estou aí à disposição para as dúvidas, tá? Obrigado. Severiano. Sim, Paulo. Muito obrigado pela apresentação. Na verdade, você está com uma tarefa muito difícil, porque é um assunto muito técnico e que exige muita atenção mesmo, porque, na verdade, nós estamos falando do disciplinamento de um serviço que mexe diretamente com o bolso do cidadão, inclusive do cidadão carente, né? Então, sim, aí eu quero agradecer aí pelo rigor, pela competência e por estar muito atento a tudo isso. Não é que você fala muito, não, é porque o assunto é complexo mesmo, né? Agradecer a apresentação e passar aí para a Câmara Setorial. Eu pediria, Francisco, diferentemente das 2 primeiras observações, que ao invés de ler só o parecer final, se é favorável ou contrário, se quiserem fazer algumas considerações sobre o assunto que fundamentaram a decisão da Câmara Setorial, o parecer da Câmara Setorial. Então, passo a palavra aí para o Francisco e para a Carla. Me escutam? Tá bom o som? Tá tranquilo, tá claro. Tá. O que a gente viu, até pelas exposições, e como a Câmara também tem os representantes da Saniago, e quando a gente colocou para poder abrir as discussões, o que a gente vê é justamente isso. Uma expectativa de se receber, correr atrás dos que não recebem, e quase, quando falo do difícil acesso ou difícil recebimento, dos que não tem quase nem esperança de receber, né? Então, para que não tenha aquela questão de ficar fazendo aquela política que vai ter aquele parcelamento das contas para o usuário comum e através dos refis, né, daqueles refinanciamentos intermináveis, fazer um sistema disciplinado para que você tenha isso de acesso, principalmente para resguardar esses que têm muita dificuldade, muita dificuldade para poder pagar, e colocar isso de forma permanente. Então, isso foi trabalhado pela Agência de Regulação, né, e também pela Saniago em conjunto. Então, aí o que nós temos esses avanços
para que a gente tenha aí a normatização permanente para que se tenha acesso a essa política de negociação de débitos. Então, é essa, em suma, né, é essa normatização que eu acho que ficou muito bom, e você só tem, quando você disciplina com esse zelo, né, com zelo e com cuidado, e de forma conjunta, todos ganham. Então, em linhas gerais, justamente isso, né? Bom? Muito bem, muito obrigado. Carla, você vai fazer as considerações sobre o parecer? Só antes eu queria destacar da importância da implantação dessas duas políticas do ponto de vista tarifário. Por ser um serviço autofinanciável, se o usuário não paga, é rateado para os outros, né? Então, nesse sentido, é bastante importante, né? Eu vou apresentar aqui a minuta de resolução, que é uma resolução simples também. Então, aprova as políticas de negociação de débitos particulares, de débitos do poder público, da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Resolução normativa 009. Artigo 1º. Aprovar a política de negociação de débitos particulares da prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, constante do anexo 1 dessa resolução. Artigo 2º. Aprovar a política de negociação de débitos do poder público, constante do anexo 2 dessa resolução, incluindo os formulários auxiliares anexos 3 e 4, 3 a 6, desculpa. Revogam-se as disposições em contrário e essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. E o parecer. Considerando todas as discussões, considerando o estudo, né, e as discussões feitas entre a agência, a prestadora de serviços e a Câmara Setorial. A Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, manifesta pela aprovação da política de negociação de débitos públicos, bem como da política de negociação de débitos particulares a ser aplicada pela prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e saneamento de Goiás. É isso. Ok, Carla, muito obrigado. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, obrigado, Severiano. Abro aqui a palavra para os conselheiros, caso queiram fazer considerações. Não havendo nenhum inscrito, eu coloco em votação a aprovação do documento Política de Negociação de Débitos Públicos e Particulares com a concessionária do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Quem quiser se abster da votação ou votar contrário, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, a presidência desse conselho entende como aprovado por unanimidade essa política de negociação de débitos. Vamos para o último ponto de pauta, que é a alteração na resolução 001, que é a resolução que regula os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa alteração pontual, ela se faz necessária frente a uma decisão judicial transitada e julgada que proibiu a cobrança dos serviços de ligação predial de água e de esgoto também, né, Carla? Isso. De água e de esgoto. Esse assunto foi pauta
de discussões dessa agência de regulação com o Ministério Público, que nos convocou para pedir esclarecimentos e até orientações técnicas. E, de passagem, a agência de regulação não só foi reconhecida pela competência e pela seriedade e atenção a todo o serviço, como também toda a equipe foi muito elogiada pelo Ministério Público, o que me faz obrigado a tornar isso público aqui, porque eu acho que é de interesse dos conselheiros saberem a opinião do Ministério Público em relação à atuação da agência de regulação. O Ministério Público, com base na alteração do marco regulatório do saneamento básico, na alteração da Lei 11.445, alteração essa pela Lei 14.026, deixou mais claro de que o serviço de ligação até a divisa, até a ligação com a instalação predial é de responsabilidade da concessionária. E é assim que a regulação dos serviços tratou na revisão tarifária, prevendo o rateio desses custos na tarifa de todo mundo, ou seja, as ligações individuais, as ligações prediais, elas, ao você pagar uma tarifa de água, a sua conta de água ou de esgotamento sanitário, você automaticamente já está contribuindo com o rateio de todos os custos dessas ligações prediais. Então, não faz sentido a concessionária, a partir dessa definição do marco regulatório, fazer cobranças individualizadas dessa ligação. Como não era assim no marco regulatório anterior, a nossa regulação, a regulação do Serviço de Goiânia, previa, sim, a cobrança individualizada. Com a mudança da lei federal e com essa decisão judicial pautada nessa mudança da legislação federal, a agência de regulação reconheceu que essa alteração ia ser feita na regulação. Estou aqui adiantando o serviço e falando que é para a Carla falar, né, Carla? Não, mas está ótimo. Não, é bom porque se estiver errado, você só vai no erro e já corrige e a gente vai saber. Mas te passo a palavra, eu quis justificar o ponto de pauta e aí me enveredei aí para explicar todo o trabalho que a gente tem feito e todos os debates e audiências que a gente tem participado, tá bom? Então, com a palavra aí, você e o Francisco. Francisco, você quer iniciar? Não, pode continuar, pode seguir. Então, a proposta é a resolução normativa número 11, que altera os artigos 101 e 103 da resolução normativa 001 de 2019 e dá outras providências. Artigo 1º. Revogar as disposições do inciso 1 do artigo 101 da resolução normativa 004/2019, que é justamente o artigo que previa a possibilidade de cobrança da taxa de ligação de água. Artigo 2º. Os incisos 2º e 3º do artigo 101 da resolução normativa 001/2019 passam a vigorar com a seguinte redação: vistoria de unidade usuária nos termos do parágrafo 3º do artigo 32 dessa resolução, aferição de hidrômetro, exceto nos casos previstos no artigo 60 dessa resolução. Artigo 3º. O artigo 103 da resolução normativa 001 de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação: o prestador de serviço será responsável pela guarda e conservação do padrão de ligação de água, equipamento de medição e outros dispositivos, devendo o usuário comunicar ao prestador de serviços quaisquer intervenções, violações, manipulações ou retirada de pedidor, sob pena de aplicação de penalidades. Artigo 4º.
A prestadora de serviços fica proibida de cobrar dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário os custos de ligação de água, de instalação de hidrômetro e de instalação de padrão, exceto a aquisição e instalação da caixa padrão. Artigo 5º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º, revogam-se as disposições do contrato. Posso passar para o parecer? Isso, Carla, faz favor. Então, depois de muita discussão que nós fizemos, se eu não me engano, 2 ou 3 reuniões com a Câmara Setorial para tratar desse assunto, e depois de todas as discussões feitas também no Ministério Público, com a agência estadual e com a prestadora de serviço, a Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, manifesta pela aprovação da resolução normativa que altera os artigos 101 e 103 da Resolução Normativa 001 de 2019, conforme no anexo às folhas 163 e 165. Muito bem, Carla. Você concluiu, né? Concluí, sim, Paulo. Eu sou testemunha do quanto essa Câmara Setorial trabalhou nesses 4 pontos de pauta, particularmente neste da decisão judicial, porque exigiu da gente muita atenção para a gente cumprir rigorosamente o que está na decisão judicial e não deixasse nenhuma dúvida do nosso rigor em relação à concessionária, tanto no sentido de obrigar a concessionária a cumprir rigorosamente a decisão judicial, quanto no sentido de não penalizar a concessionária no que é competência dela prestar o serviço e receber por ele. Então, feitas essas considerações, eu abro a palavra aos conselheiros que queiram fazer considerações, para em seguida colocar em votação o parecer e, consequentemente, a alteração da resolução 001. Não tendo inscritos, eu coloco em votação. Conselheiros presentes que quiserem se abster ou votar em contrário, por favor, se manifestem. Não tendo nenhuma manifestação contrária ou abstenção, eu reconheço na condição de presidente como aprovado por unanimidade a alteração da resolução 001 nos termos do que foi apresentado nessa reunião. Não tendo mais nenhum ponto de pauta, com 1h40 de reunião e de prazerosa convivência aqui, né, no trabalho, eu declaro encerrada a reunião, agradecendo a todos, cumprimentando pelo trabalho de cada um dos membros desse Conselho, da Câmara Setorial e da Agência de Regulação. Muito obrigado a todos, bom almoço e até a próxima, né? Grande abraço. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí a vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.